Então ninguém sabe como que eles chegaram a tanto conhecimento. A tanto conhecimento. Quais eram as técnicas, né? Qual era a metodologia, essa é a palavra correta, para que eles pudessem chegar nesse conhecimento. Então, muito se perdeu. Nós temos algumas literaturas tardias, que nós chamamos, que uma delas é o Popol Vuh, que é do século XVI, né? E a outra é do século XIII, que é o Shilabhalan, que é uma outra literatura que fala sobre os maias. Mas né? não explica em detalhes também, nenhuma nem outra. Porque os maias eles foram mais ou menos até o ano 900 no ápice da sua civilização, e mais ou menos do ano 900 até o ano 1000, 1100, entra numa decadência profunda, que é uma outra coisa que mexe com essa coisa do misticismo, né? Porque como que uma sociedade tão elaborada, tão organizada, de repente ela acaba, né? Então, quais os fatores sociais, políticos, econômicos, enfim, que levou a isso? Muitas vezes a gente acaba fazendo pré-julgamentos. Eu acho que os maias foram muito pré-julgados nesse sentido também, né? Muito se falou que, na verdade, eles copiaram de outros povos e depois conseguiram dar uma leve melhorada. Mas quando qualquer um busca um pouco mais de informação sobre essa civilização, a gente vê, ou então tem a possibilidade de chegar no México, em Yucatán e ver. Você, vendo pessoalmente, você vê uma coisa louca. Determinado horário que o sol bate, existem alguns furos num templo de um astrônomo. Em Chichén Itzá. Chichén Itzá. Tem fotos, eu acho, também, que mostra isso, né? Não sei se vocês vamos ver se a gente tem. Tem aí, Rafa, a foto de Chichén Itzá? Eu trouxe algumas fotos. Deixa eu ver a minha relação. É a 2. São 10 fotos. Eles vão colocar. Porque quando o sol chega num certo ponto, ele entra, eu lembro isso faz uns 12, 13 anos que eu fui para lá. O sol ilumina uma pequena passagem e você depois, parece que se abre um livro à sua frente. Isso, ali. Projeta imagens, né, de uma serpente emplumada, que na verdade era um deus maia chamado Kukulcán, né, que simboliza, é uma ideia filosófica muito interessante. Por quê? Kukulcán nada mais é do que a dualidade entre céu e terra. Então eles tinham uma visão total do cosmos e do planeta, né? E tudo isso comungava numa pessoa, que era o rei, né? Então ele agregava tanto o conhecimento da Terra quanto o conhecimento do cosmos. E a totalidade de Kukulcán seria um estágio. Então, por exemplo, o que seria isso? É o momento que o ser humano ele abandona a materialidade e ele vai encontrar a sua verdadeira essência. Pois é, mas um povo antiquíssimo desse, como conseguia ter isso em mente? A importância da gente abandonar a matéria e de encontro que de fato faz a diferença, que é a espiritualidade, tem você a religião que for, mas é o que vai interessar. E o quanto que os povos hoje em dia, ditos modernos, ficam ali parados esperando o sol chegar àquele ponto, e a gente não entende por quê. De repente, quando você vê a magia de algo se abrir ali à sua frente, você fala, puxa... E para tanto, era necessário um conhecimento do movimento de rotação da Terra, de translação, dos movimentos da Lua. Eles tinham que conhecer a posição do planeta no sistema solar. E eu estou dizendo um tempo onde a Europa estava vivendo a Idade Média, e o imaginário europeu desse momento é que a Terra era plana. Então, como que eles tinham uma visão dessa? Abismo, não é? Que ela era redonda e os planetas todos estavam redondos? Na verdade, eles já sabiam da inclinação da Terra no seu eixo imaginário, eles tinham já toda essa concepção formada dentro da sociedade. Hoje em dia não se pode mais subir na pirâmide de Chichén Itzá, mas na época que eu fui, podia. Era extremamente perigoso, porque era uma corrente que a gente tinha... E ela é íngreme. Extremamente íngreme. Você tem que descer sentada, porque se você desce em pé, você tomba. E quando você chega lá no topo dela, mas é uma imagem tão linda, sensacional. você tem vontade de sentar e falar, morro aqui, porque aqui que é o paraíso. E aí você passa a entender... Inclusive porque na verdade, eles eram politeístas, né? E por que eles viam Deus em todas as manifestações? Por conta da beleza natural. Quer dizer, você consegue, na verdade, sentir Deus em absolutamente tudo, né? E dali de cima você vê todas as ruínas. Quer dizer, você tem uma visão de todo o povo. Isso, de toda a cidade de Chichén Itzá. Acho que a gente tem as fotos agora para a gente mostrar. Quer ver? Olha lá. Aí é uma cidade chamada Bonampak. Esse é Bonampak, que é a primeira parte. Vamos ver a segunda foto. E essa cidade, Bonampak, fica próxima a Chichén Itzá? Não, é um pouco distante. É um pouco distante? Mas é uma cidade bastante importante dentro hoje da história dos maias, porque a próxima foto eu acho que vai mostrar a parte interna do templo, que mostra um outro lado da civilização, que é um lado que mostra sacrifícios, guerra, que durante um longo tempo acreditava-se que os maias não eram guerreiros, né, como os astecas,
que é uma outra estrutura de civilização. E aí depois, mais para frente, nas outras fotos, a gente vai ver o quanto que eles eram guerreiros. Isso. E o quanto que as lutas eram extremamente selvagens, né? Era a luta do seu tempo. Né? Com a cabeça dos outros. Não mais selvagem do que as guerras que a gente vê hoje. É verdade, só que as daquela época eram declaradas e as de hoje não são, né, também. Aqui, e todas as pinturas são originais. Essa pintura ela já foi restaurada, mas o que nós estamos vendo agora, na verdade, é como era realmente o interior do templo. Extremamente colorido também, né? Muito colorido, muita cor. A cor sempre representou muito dentro da estrutura como classe social, enfim, ela tinha um objetivo. E os maias acreditavam, em média, em quantos deuses? Eram muitos, né? Isso variava muito de tempo para tempo. Quando você tinha guerra, você tinha uma inclinação para os deuses ligados à guerra. Quando o problema era água, você tinha uma inclinação a isso. Então era muito sazonal essa perspectiva da fé. Eles, na verdade, depositavam toda a confiança e necessidade nos deuses, de acordo com a necessidade do povo no momento, né? É importante frisar que toda a sociedade maia, ela era voltada por pensamento religioso. Então, desde o momento que a criança nascesse, que ela já teria uma série de adivinhações, né, profecias dentro do calendário maia, aquilo já definia o futuro daquela criança. Se ele seria um rei, se ele seria um lutador, enfim. Qual seria esse futuro? O caminho dele. Isso. Vamos passar para a próxima foto? Essa é a mesma foto que a gente está falando, mostrando bem como que eles viviam e como eles trabalhavam em comunidade. Na próxima, acho que já entra Chichén Itzá, se eu não me engano. Ai, que lindo! Isso. Essa é a pirâmide de Kukulcán, que, né, traduzindo, significa serpente emplumada. Esse templo é onde ocorre aquele fenômeno que você disse, que é no equinócio, quando o sol bate a pino, como se fosse no corrimão, mas não é um corrimão claro, na lateral. Você vai ter uma imagem ali que lembra a serpente emplumada. E essa pirâmide também é o calendário, né? Ela tem 91 degraus em cada ponto cardeal, norte, sul, leste e oeste, que dá os 364, mais a Acrópole 365, que é o nosso calendário terrestre, que é o que eles chamavam de Rabi. E aí tem um fenômeno, Kátia, muito interessante, que se você bater a palma do lado da escada, o som ele vai propagando e você tem o som de um quetzal, que é uma ave sagrada para os maias. Então você bate aqui na palma e você escuta o som do quetzal. É impressionante. O que ainda, além de ser impressionante, é impressionante a gente até voltar o quanto que eles tinham um conhecimento para conseguir montar uma pirâmide com pedras extremamente pesadas e de uma forma que a gente não passa uma folhinha assim. Lembrando que no mapa, não tem nada. E no mapa da cidade, as pirâmides elas estão voltadas com diferença, porque o ponto magnético ele tem uma diferença por ponto geográfico, né, os pontos cardeais. E os maias já sabiam isso. Então todo o templo ele tem na planta da cidade essa inclinação para o norte geográfico, porque senão o fenômeno não daria certo. E de onde que vem tanto conhecimento? É impressionante. Essa cidade ela já tem uma influência que nós chamamos de tolteca, né? Que já não é o período 100% maia. E aí você já tem uma fusão. Aquela foto agora, ela mostra Chichén Itzá ao fundo, né? E um deus, que é o deus Xecmal, que era usado em rituais de sacrifício. Bom, volto já, porque já nessa foto a gente vai ter muito a falar e você em casa vai ter muito a aprender, tenho certeza, assim como eu, mas vai também ter muitas perguntas. Então aproveite, o professor Marcelo está aqui hoje, pergunte o que quiser, mulheres@tvgazeta.com.br.